Outros trabalhadores livres no campo. Você sabia que quando os portugueses aqui chegaram, não havia bois nem vacas? Foram eles que trouxeram esses animais para o Brasil. Inicialmente, o gado foi criado nos próprios engenhos, no litoral. Os bovinos eram utilizados para mover as moendas, transportar a cana, puxar o arado. Além disso, a carne e o leite deles complementavam a alimentação. Com o couro eram confeccionados arreios, roupas, calçados, chapéus e muitos outros objetos. Devido à expansão da produção açucareira e ao fato de que o solo bom para o cultivo se localizava no litoral, a criação de gado foi deslocada para o interior. Iniciou-se assim a ocupação das áreas conhecidas como sertão. A criação de gado exigia poucos trabalhadores, o vaqueiro e alguns auxiliares. Entre eles predominavam os trabalhadores livres, mas haviam também africanos escravizados. Os caminhos do gado na colônia. Foi a partir das áreas canavieiras da Bahia e de Pernambuco que a pecuária se estendeu para o sertão. O gado era criado solto e alimentava-se de pastagens naturais. Na Bahia, a criação de gado acompanhou o curso do Rio São Francisco. Como os currais se localizavam às margens do rio, ele ficou conhecido como Rio dos Currais. Em Pernambuco, do litoral para o interior, o gado seguiu em direção ao Rio Paraíba e os currais se estenderam até a região do atual estado do Piauí. Com o avanço da pecuária, vilas e povoados começaram a se formar no interior do Brasil. Os missionários e os bandeirantes. Entre as pessoas livres da colônia, havia também padres jesuítas e bandeirantes. Os jesuítas instalaram aldeamentos religiosos, chamados de missões, e fundaram colégios para catequizar os indígenas. A princípio, eles criaram esses locais nas vilas e nas cidades do litoral. Mais tarde, dirigiram-se para o sul e o norte do atual território brasileiro. Já os bandeirantes organizaram expedições para o interior da colônia. Como vimos, seus principais objetivos eram a captura de indígenas para a escravização e a descoberta de ouro e pedras preciosas. Nessa época, os novos territórios estavam divididos entre Portugal e Espanha. As atividades dos jesuítas e dos bandeirantes contribuíram para expandir as fronteiras da colônia portuguesa na América. Os bandeirantes. Nos séculos XVI e XVII, em São Paulo, os colonos tinham um modo de vida diferente do das pessoas que viviam nos engenhos do Nordeste. Nos arredores da vila eram cultivadas grandes lavouras, especialmente de trigo. A farinha de trigo paulista era vendida para toda a colônia. Essas grandes lavouras eram cultivadas por indígenas que eram escravizados. Para conseguir essa mão de obra, os paulistas organizaram as bandeiras, expedições que exploravam o interior da colônia. Além de aprisionarem indígenas, os bandeirantes procuravam ouro e pedras preciosas. As expedições duravam de 6 meses a 3 anos e podiam reunir de 30 a 2.000 homens. Elas eram formadas, em geral, por 1 ou 2 líderes experientes, por outros homens livres e por muitos indígenas livres ou escravizados. Eles caminhavam pelas florestas, seguindo o curso dos rios, abrindo caminho a golpes de facão. Resistências indígenas. Tanto bandeirantes quanto missionários jesuítas atuaram de modo a interferir na liberdade dos indígenas. No início, os bandeirantes atacavam as aldeias indígenas próximas da vila de São Paulo. Em razão das lutas contra a escravização, do trabalho penoso nas plantações e das doenças, logo restaram poucos indígenas nos arredores de São Paulo. Com isso, as bandeiras entraram cada vez mais para o interior. Entre 1628 e 1642, os bandeirantes passaram a atacar as missões dos jesuítas, onde havia grande concentração de indígenas. Milhares deles foram escravizados ou mortos. Muitos povos indígenas conseguiam fugir e se reorganizar para conter os avanços dos bandeirantes. Alguns povos chegaram a fazer acordos com os bandeirantes para manter as comunidades em segurança.
Essas estratégias foram muito importantes para garantir a sobrevivência de vários povos indígenas que conhecemos hoje. Saberes dos povos indígenas. Tanto os jesuítas quanto os bandeirantes perceberam que os conhecimentos das comunidades indígenas seriam essenciais para garantir o processo de colonização. Na Amazônia, por exemplo, os diferentes povos indígenas detinham saberes sobre as plantas e as ervas medicinais que a floresta oferecia. Ao serem apresentados a gêneros como o guaraná, o cacau, o urucum e a castanha do Pará, entre outros, os jesuítas puderam organizar a exportação desses produtos, algo que foi essencial para o sucesso das missões na região. Na Europa, esses artigos foram muito valorizados e receberam o nome de drogas do sertão.